Amém, glória a Deus. Ele brinca porque eu falo que toda vez que eu vou falar, ele me dá muito pouquinho tempo, né, gente? Mas eu vou correr, eu sou rápida. Antes de eu voltar aqui, vou fazer igual a ele, gente. Vou voltar rapidinho no anúncio aqui do Human Trafficking. Na quinta-feira, tem um slide aí, não tem, Jefferson? Acho que você conseguiu colocar. Que tem um QR Code, que se você quiser vir na quinta-feira, você precisa fazer uma inscrição, ó, tá vendo aí? Então, se você quiser participar, eu queria encorajar vocês, pais, participarem desse evento. Porque a gente, às vezes, principalmente o brasileiro, né, acha que estou aqui na América, eu sou a pessoa, estou no lugar mais seguro do mundo. E a gente não tem ideia de como aqui, San Diego, é o top 6 nos Estados Unidos do tráfico humano. E a gente acha, às vezes, tem uma cabeça muito distorcida do tráfico humano, simplesmente, né, de pegar uma criança ali e vender ou levar para o México. Não, sabe? Então, dentro das escolas, hoje em dia, dentro dos high schools, eles estão colocando pessoas, às vezes, adolescentes que já estão presos no tráfico, para trazer outros adolescentes. Então, assim, é algo muito sério. Então, esse evento vai ser muito interessante. Vai ter até um policial aqui também falando sobre. Então, eu queria encorajar vocês a participar desse evento. Porque, infelizmente, como o Eduardo falou, né, os predadores, né, que são as pessoas que estão presas a isso, que começam dentro das casas, na pornografia, dentro dos computadores. Então, assim, é algo muito sério, um assunto muito importante para você, pai, mãe, você que tem, né, parentes, amigos, para você poder participar. É um evento para você estar alerta, sabe? E, tipo, eles dão números de locais onde você pode ligar se você vê uma área suspeita, algo suspeito. Então, assim, eu queria encorajar vocês a participar disso. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu vou correr, vou botar o pé, coloco o cinto de segurança, eu vou tentar acelerar aqui. Vocês sabem, né? Eu estava no Brasil, visitando minha mãe, né? Tenho passado por momentos difíceis. E foi interessante, porque as pessoas falaram, como é que foi? Eu falei, foi muito bom poder estar com ela, né? Ela deve estar assistindo, ela assiste todo domingo, culto, gente. Foi maravilhoso poder estar com ela. E a vida dela está nas mãos do Senhor, né? Foi um tempo precioso, e ela tem falado isso, né? E a gente também tem falado isso. Eu voltei de lá, né? O coração aperta, né? É difícil, dá tchau. Mas eu estava falando com a Nalvinha há pouco tempo. Eu estou em paz, sabe? Porque eu entendo que a vida dela está nas mãos do Senhor. Essa paz que excede todo entendimento quando a gente entrega, de fato, tudo nas mãos dele. E nós não estamos livres, né? A Nalvinha leu aqui, né? E o Jeff estava falando aqui, né? Que nós, como filhos de Deus, precisamos expressar a mesma coisa que Deus expressaria. Nós precisamos expressar as características de Cristo, né? E eu queria falar sobre hoje o tema da mensagem da Flor. Você tem um tema? Eu falei, eu sou ruim de tema, gente, para mensagem, porque eu acho que eu não sou uma pregadora. Mas eu queria que fosse essa palavra, Getsemane, que foi aonde Cristo, pouco antes de ser levado à cruz, orou diante do Senhor. E eu queria ler com vocês aqui esse texto onde ele foi, lá em Marcos, capítulo 14. E depois a gente vai começar falando sobre o que é o Getsemane. Amém? Vamos lá. Ó. Diz assim, ó. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sente aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava, para que, se possível, fosse afastado dele daquela hora. Ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo?
Você não pode vigiar por 1 hora? Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Esse texto aqui, eu estou esses dias assim ruminando, né? Esse lugar, Getsemane. Se você sabe o que é Getsemane, diz assim, é um jardim localizado lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, né? Hoje conhecida como Israel. E a palavra em hebraico, Getsemane, é Gat-Shemanim, que significa prensa de azeite. Ou seja, um lugar onde esmaga as azeitonas para que o azeite possa ser obtido. E eu falei, Deus, como é sério isso, né? Porque quantos de nós talvez nos sentimos nesse lugar? Onde você está sendo assim, esmagado. Ou você está sendo prensado de uma forma, né? E aí me chamou a atenção o que o Jeff falou. Para quê, né? E o que você tem expressado nesse momento? Quando você está sendo espremido pelas situações. Quando você está sendo espremido pelas circunstâncias, talvez, que você tem vivido. O que você tem expressado? Como você tem agido e reagido nesse momento? Não tem outra forma, né? Os desafios na nossa vida vão existir. O Jeff estava falando aqui, e quando me chamou a atenção isso, porque Jesus é o nosso modelo. Tudo que está escrito aqui, tudo que está declarado na palavra dele, é para que a gente siga como modelo. Jesus passou por isso. Você acha mesmo que eu e você não podemos passar? Por desafios, por aflições, por dores, por traições. Porque esse lugar aqui foi onde, pouquinho antes de chegarem os guardas, né, para pegarem Jesus, que tinha sido vendido para um daqueles que andava com ele. Judas, logo depois que Jesus faz essa oração, chega os guardas junto com Judas, um que estava junto com eles, que tinha comido do pão, que tinha participado da ceia. E Jesus fez o quê? Aí Pedro, né, faz o quê? Pega lá, vai, corta a orelha de guarda, fica, né, não vai fazer isso com meu Deus, né? Jesus vai lá, conserta a orelhinha do guarda, né? Qual tem sido a nossa atitude quando a gente tem passado por momentos assim? Como temos reagido quando passa por momentos que você fala assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Ou então está doendo essa situação. Ou então eu não aguento mais viver isso aqui. Como que você tem reagido? E eu queria falar aqui, né, me chamou a atenção isso, porque o pastor estava ministrando na semana passada, né? Não sei quantos estavam aqui, sobre a mulher do fluxo de sangue. Que havia 13 anos que ela estava naquela situação, né? E que ela precisou, e ela chegou diante do Senhor e se prostrou e falou toda a verdade para o Senhor, né? E você pode falar assim, mas o que isso tem a ver, né, com a conexão desse texto? Jesus aqui está nesse momento de dor, de aflição. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Ele se esvaziou completamente da divindade dele para tomar a forma de humanos. Para você não poder falar assim, não, mas ele era Jesus. Ele não sabe, você não sabe, né, o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou enfrentando, a dor que eu estou sentindo. Querido, ele deixou escrito aqui para a gente saber. Você consegue ver quando ele fala aqui, ó. Minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Imagina, gente, essa dor. Uma tristeza mortal, uma angústia. E eu coloquei aqui alguns sinônimos, né, que tem. Aqui, alguns sinônimos da palavra angústia, né, que ele estava extremamente angustiado. E aí, os sinônimos da palavra angústia tem aflição, dor, sofrimento, desgosto, apreensão, preocupação, aperto, amargura, tormento. Quantas coisas pode nos gerar angústia, né? Quantas coisas às vezes pode nos gerar essa pressão, essa dor, essa insatisfação, essa preocupação, essa
E o que nós temos feito com isso? Colocado diante de Deus? Se prostrado diante dele? Mostrado para ele a sua dor? Porque ele já te conhece. O pastor falou aqui da mulher do fluxo de sangue. O Senhor já conhecia, né? O Senhor é soberano, Ele conhece eu e você. Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está passando. Mas você precisa se expor para Ele. A gente precisa se expor diante dEle. E falar, Deus, é assim que eu estou me sentindo. É nesse estado que eu me encontro agora. Eu estou triste sim porque eu fui traído. Eu estou triste sim porque alguém me machucou com uma palavra. Ou então, Deus, eu estou sofrendo sim porque tem um amado meu que está doente. É assim que eu estou. Esse é o estado do meu coração. Mas a gente muitas vezes, por conta até de uma capa da religiosidade, a gente quer se mostrar assim, não, tá tudo bem. Estou passando por isso, mas vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo, sim. A gente cantou aqui, né? Vocês estavam cantando aqui. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que acalma a tempestade, Ele é o Deus que faz tudo novo. Mas será que você tem colocado diante dEle aquilo que de fato tem te afligido? Será que você tem colocado diante do altar dEle aquilo que de fato tem te angustiado? Ou você tem falado assim, não, vai passar. E aí eu queria ler um texto. Eu não sei se está na ordem, gente, me perdoa, tá? Eu vou ler aqui, então, da ordem. Lá em Filipenses, fala assim, ó. Filipenses 2. Isso, olha que legal. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tomando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Humilhou-se diante de Deus, se esvaziou. Será que a gente tem feito isso? Ou a gente fica preso aquilo que a gente quer de tal forma, ou a situação que a gente está vivendo de tal forma, porque às vezes você fica preso à sua dor de tal forma que Deus não consegue nem agir na sua vida, no seu coração, no que Ele quer fazer para você. Não, porque aquilo que eu vivi, aquela marca que eu passei, aquela dor que eu senti, e aí Deus não tem espaço para agir e continuar fazendo o que Ele quer fazer em você. Tem um homem na Bíblia, vamos colocar lá em João capítulo 5, que ele estava, olha aqui, ó. Eu podia ter colocado um pouquinho antes, mas vamos ler só a história dele. Diz assim, ó. Um dos homens que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O paralítico lhe disse, Senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus disse, levanta-se, pega a sua maca e ande. Esse era um lugar, né? Não sei se vocês conhecem essa história, é o tanque de Betesda, né? Que era um tanque que era... acontecia, né? As pessoas, quando a água era agitada, se dizia que um anjo agitava a água, que quem chegasse primeiro ao tanque era curado. E esse homem estava ali há 38 anos. Esse homem não sabia quem era Jesus, porque depois perguntam para ele assim, quem foi que te curou? Ele fala assim, eu não sei, né? Ele não sabia que era Jesus. Mas Jesus chegou até ele e falou assim, ó, você quer ser curado? Gente, se Jesus chega para você e fala assim, ó, você quer ser curado? Você quer que essa dor acabe? O que você vai responder? Deveria falar, sim, eu quero ser curado, estou desesperado, estou aqui há 38 anos. Não. O Senhor me fala assim, ó, não tem ninguém que me coloque lá. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque, quando a água é agitada.
Ou então, quando eu estou tentando entrar, tem outro que vai lá na minha frente. Eu fiquei pensando, falei, gente, como é sério isso? Será que a gente, às vezes, não fica preso em situações que a gente tem vivido, preso às desculpas? Não, você não sabe o que eu passei, não. Você está há tanto tempo assim e Jesus está falando para você, você quer que sua situação mude? Você quer ser livre de verdade? Você quer que isso... Só que a gente fica se escondendo ou a gente fica com temor de se expor diante dele. A gente lê um texto aqui onde Jesus ele se expôs para os discípulos. Aqueles homens que estavam ali tinham caminhado com ele, tinham visto ele fazer milagres, tinham visto ele parar a tempestade. E aquele homem que fez isso tudo, o mestre dos mestres, o criador, o senhor dos senhores, ele fala, fica aqui e ora comigo porque eu estou aflito. E a gente, às vezes, eu e você, achamos que não podemos nos expor. Eu não vou pedir oração, não. Já tenho tanto tempo que eu caminho com o Senhor, eu não vou falar nada, eu não vou pedir ajuda. A gente está aqui falando, a Nalva orou, o Jeff falou. Nós precisamos seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. Então, às vezes, o que Ele está só esperando é você falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo me livrar dessa situação. Essa dor ainda me machuca muito. Aquilo que eu vivi lá no passado ainda está me atormentando. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Ora comigo. Fica do meu lado. Batalha comigo nessa situação. Mas a gente não quer se expor, né? O pastor falou aqui na semana passada. Aquela mulher lá, que não podia, né? Tá no meio. Ela não se preocupou. E ela foi lá e tocou em Jesus. Porque ela não se preocupou que ela seria exposta. Ela queria ser curada. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei, talvez, o momento que você possa estar vivendo. Mas eu quero dizer para você, querido, o dia mal chega para todo mundo. Estou declarando aqui que vai chegar dia mal para ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando isso não. Mas chega. Tudo sucede a todos, a palavra de Deus diz. Jesus já tinha falado, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenha bom ânimo. Ele passou por tudo isso, queridos. Ele sofreu dessa forma. Ele foi esmagado desse jeito. Ele teve esse sentimento. Para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida dele em nós. E a gente hoje, com a vida dele em nós, com o Espírito dele habitando em nós, não queremos agir como ele agiu. Não nos expomos ou declaramos, Senhor, está doendo, está difícil, mas não faz o que eu estou sentindo. Não, simplesmente não é o que eu quero. Faça a sua vontade na minha vida. A gente precisa ter essa humildade diante de Deus para declarar, Senhor, eu não consigo mais sozinha. Ou então, Senhor, eu não estou mais suportando essa situação. Deus, muda a minha história. Deus, eu estou preso ainda nisso. Pai, eu não consigo me livrar disso. E às vezes você precisa fazer isso se expondo, colocando, pedindo a alguém uma ajuda. O pastor sempre fala aqui, né? Essa turma que está aqui, a Nalvinha, a turma que está orando. Deus coloca pessoas, assim como Jesus estava com aqueles discípulos, Ele coloca pessoas para caminhar com você, para te ajudar naquilo que você tem enfrentado. Mas a gente não quer se expor. A gente acha, não, melhor ficar aqui dentro do meu, né? Casulo, esperando. Deus pode fazer? Pode, queridos. Ele pode todas as coisas. Mas às vezes você vai ficar como esse homem aqui, tanto tempo.
Eu fiquei pensando, né? Não está escrito, isso é cogitação, tá, gente? Minha. Mas eu fiquei pensando, Deus nos permite, né? Como meu marido fala, permite a gente viajar assim na palavra, no sentido lógico, pelo texto. Que o Senhor, que Ele fala assim, né? Não tinha ninguém. Gente, será que não, Ele... Aqui, igual o cego Bartimeu, né? Que ouviu porque Jesus estava passando, começou a gritar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tentou calar ele. Será que esse homem nunca tentou? Ele sempre ficou acomodado ali com a situação? Ou então, de repente, ele estava tão desesperançoso que ele falou, minha vida nunca vai mudar mesmo. Eu nunca vou realmente nada, as coisas vão ficar desse jeito mesmo. Então, se um dia alguém me pegar e alguém me botar lá no tanque... Porque ele fala, né, não tem ninguém que me bote lá. Ou então sempre chega alguém e vai na minha frente. Por que esse homem, né, não berrava? Pelo amor de Deus, me bota no tanque. Alguma coisa. E às vezes a gente fica assim, acomodado com aquilo que a gente está vivendo, ou que a gente está sofrendo, ou que a gente está... essa situação não vai mudar. Essa situação vai ficar do mesmo jeito. No lugar da gente continuar clamando ao Senhor, no lugar da gente continuar se prostrando diante de Deus, falou, Senhor, está difícil, mas me ajuda. Senhor, está difícil, mas seja feita a sua vontade em mim. A vontade de Deus é que a gente permaneça. A vontade dele é que você permaneça firme na fé. Por isso que ele fala, ó, a carne é fraca, sim, a nossa carne, o pastor sempre a gente brinca, né, que ele fala. A nossa carne, ela é fraca. Os sentimentos, a angústia é algo no seu sentimento, na sua alma, vai existir. Mas o Espírito está pronto. E é esse Espírito que faz você ter paz na hora que está tudo dando errado. É esse Espírito que faz você manter a alegria, mesmo nos dias que você está triste. Agora a gente precisa se expor para Ele. A gente vê, eu vou falar um exemplo aqui, tá? Bem simples. Você pode falar, não preciso disso, não precisa mesmo, não. Mas quantas vezes você está aí, o pastor faz um apelo, fala assim, ó, vem aqui no altar, coloca diante de Deus a tua dor e você fica preso. Porque você não quer se expor. Se eu for lá na frente, sei lá, eu só tenho tanto tempo de crente, né? Vamos falar o quê? O que meu irmão vai pensar? Eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez, queridos. Vou falar aqui, vou me expor, então. Teve uma vez que uma situação me feriu muito. Uma pessoa me feriu muito e eu fiquei com uma palavra retida no meu coração, sabe? Assim, por um tempinho. E eu falava, não, Senhor, diante do Senhor, eu falava, Senhor, eu já perdoei essa pessoa. Porque, né? Não, Senhor. Mas toda vez que vinha uma situação assim que me lembrava, sabe? Que dava aquele... na minha mente, assim, aquele gatilho, assim. Ai, me dava uma dor, uma raiva, uma coisa. Aí teve um dia, num culto de domingo, eu era a diaconisa que liderava as mulheres, que dava aula da escola dominical. A mulher que estava ali à frente de todos os, né, os ministérios, ajudando a pastora. E aí o pastor está pregando, aí ele fala assim, ó. Ele estava falando, e aí ele pegou, falou sobre perdão. Aí quando ele falou sobre perdão, ele falou assim, agora eu quero fazer um apelo. Se você ainda tem alguém retido aí no seu coração, vem aqui na frente agora, que eu quero orar por você. Aí meu coração começou a acelerar. Eu falei, não, Deus, mas eu já perdoei. Já perdoei, Deus, eu estou aqui, mas acho que é porque Ele está falando sobre isso, eu já perdoei, né? E aí algumas pessoas estavam lá na frente, né? E ele começou, você não perdoou essa pessoa. Eu falei, meu Deus, está falando comigo. Eu acho que sou eu, meu coração estava ali assim. E ele, Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer derramar brasas vivas sobre a sua cabeça, mas você fica presa a essas situações e você não vai viver o que Deus quer para a sua vida. E eu, Senhor, é comigo que Ele está falando, mas eu não vou lá. Eu falei, Deus, o que eles vão pensar? Eu sou a diaconisa, eu sou a esposa do diácono. Aí naquele momento ele falou assim, Deus tem coisas tão lindas para te entregar. Deus tem coisas tão lindas para você experimentar com Ele. Deus tem coisas tão lindas para você viver. E você fica com essa coisa no seu coração. Ele quer fazer isso com você. E aí naquele momento eu falei, Deus, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de ninguém. Eu não quero saber o que vão pensar de mim.
Eu quero ter o meu coração livre para o Senhor usar a minha vida. Eu quero ter o coração livre para o Senhor me encher ainda mais. Eu quero ter o coração livre para que eu possa falar assim, tá doendo? Sim, tá doendo, mas o Senhor está comigo. E aí eu não quis nem saber. Botei lá, todo mundo estava com o Gabriel no colo nessa época. Falei, segura aqui o Gabriel. Fui lá na frente, me derramei diante do Senhor. E naquele momento, o Senhor de fato fez algo novo na minha vida. Naquela semana, a pessoa que eu tinha me procurou não, né? Eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa. E eu falei para ela, me perdoa, porque eu te reti tanto tempo no meu coração. A minha vontade humana era nem imaginar que você existisse. Mas eu pedi perdão ao Senhor e eu quero pedir perdão a você. Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero seguir o caminho que Jesus seguiu. Ele foi traído, queridos. Ele foi traído, ele foi massacrado. Hoje a gente vai tomar, né, a ceia. Foi por mim e por você isso. Foi para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade. Ele veio para isso, para que a gente tenha vida e vida em abundância. A vida em abundância não é você ter tudo de melhor, não. Também é, Ele permite isso. Você ter uma vida boa, você ter... Mas é aquilo que Ele tem em você. O que Ele quer para você. Porque tudo vai passar, né? A minha boneca tá ali. Ela falou algo tão lindo esses dias, que talvez ela nem tenha ideia de quanto ela tem abençoado tanta gente. Numa frase que você falou, vou falar, que está no YouTube, está lá no Instagram, então não tem problema não. Não estou expondo. Mas ela falou algo assim, ó, a medalha vai passar, a medalha não é o mais importante é o que eu estou sentindo aqui dentro. Querido, medalhas vão passar, coroas vão passar, títulos vão passar, posições vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é isso que você tem que carregar, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, na situação qualquer que você esteja passando. É isso que você precisa exalar. O que você tem exalado na hora que você está sendo prensado? Na hora que a pressão chega, na hora que a dor chega, na hora que a situação não está mudando, na hora que está tudo dando errado. Deus quer que você expresse, Ele quer tirar o melhor de você. Eu uma vez vi uma pessoa, ela dando um testemunho, num momento de dor que ela viveu. E aquilo ali, teve uma palavra que ela falou, que ela disse assim, ó, e eu tive que me redescobrir no momento da perda de alguém. Às vezes Deus está querendo que você viva o melhor que Ele tem para você. Você precisa às vezes se redescobrir. Ele tem, sim, coisas lindas para que eu e você venhamos a viver. Mas só tem uma coisa, queridos, que Ele de fato espera de nós. É aquilo que a Nalvinha falou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu estou sentindo. Eu vivo pela fé. Eu não vivo porque minha conta no banco está alta. Eu vivo pela fé, não porque está tudo indo muito bem. Não. Você precisa viver pela fé. Você precisa viver por aquilo que Ele já determinou para você. Que é uma vida nele. É uma vida com Ele. Tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de 8 a 10, que fala assim, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Está passando por dificuldade? É tão lindo esse texto, né? Pressionado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desamparado. Porque aqui, ó, uma situação é o quê? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. É Ele em você que vai fazer você vencer nos dias maus. É Ele em você que vai fazer você declarar, abrir sua boca, eu preciso de ajuda. É Ele em você, porque é Ele mesmo que intercede por nós. A palavra dele fala que quando não tem palavra na sua boca, Ele intercede por nós. Então a gente precisa viver isso. Aí mais um pouquinho abaixo, em 2 Coríntios, ainda em 2 Coríntios 4, no versículo 16 a 18, diz assim, ó. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. O que se vê é transitório. A medalha é transitória, a coroa é transitória, o título é transitório, o bem-estar é transitório. Tudo aqui é transitório, querido, mas o que é eterno? Às vezes a gente abre mão do que é eterno para estar dando atenção para o transitório. É o que é eterno que faz você ter paz no meio da guerra. É o eterno que faz você ter paz quando está tudo dando errado. É o que é eterno que faz você ter alegria no meio da tribulação. É o que é eterno que faz você ter esse contentamento quando você recebe a notícia que você não queria receber. É o que é eterno que faz isso. Então, os nossos olhos precisam estar naquilo que é eterno. Os nossos olhos precisam estar naquilo que... naquele que te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do teu amor. Porque as coisas passam, querido. Tudo vai passar. Eu queria ler um último texto. Não sei se eu coloquei. Que está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. Se eu não coloquei? Sim. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança, eu vou lá na igreja, eu vou participar daquele culto, ou então eu vou fazer, vou ser do Senhor, porque eu quero que isso mude. Ou então porque eu quero que isso aconteça. Ou porque eu quero... Ele pode todas as coisas, sim ou não? Com uma palavra ele fez o mar acalmar. Com uma palavra ele pode curar. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele continua recebendo louvor e glória. Ele precisa continuar sendo adorado e expressado, louvor nos seus lábios, independente da circunstância que você tenha que viver. Foi como Jesus falou: Senhor, eu não quero, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por mais doloroso que seja às vezes para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E é ela que vai dar glórias a Ele. Não é a nossa vontade que vai dar glórias a Ele. Amém? Então eu queria, os músicos se quiserem vir, pode vir. Falei que eu sou rápida? Bati o pé aqui. Mas eu queria, porque eu não queria ir além daquilo que Deus tem falado no meu coração, sabe? Tipo, o que tem ministrado. Estou falando isso para vocês, querido, porque eu estou vivendo um dia de pressa. É fácil? Não é. Foi o que eu falei, estava falando com a Novinha, foi difícil demais dar um abraço na minha mãe e não saber se eu vou voltar lá e dar outro abraço nela. Mas eu tenho a convicção que o meu Redentor vive e é Ele que tem cuidado dela. E se ela não estiver mais aqui, ela vai estar com Ele. Ela vai estar com o que é eterno.
Porque isso tudo aqui passa, querido, vai passar. Essa pessoa que eu vi dando, né, um testemunho falando que precisou se redescobrir quando ela perdeu uma filha, assim, ó, de um dia para o outro. E ela falou que a dor foi tão grande, ela precisou se redescobrir. Aquilo ficou remoendo no meu coração, sabe por quê? Porque às vezes quando está tudo muito fácil, é muito fácil você vir à igreja adorar o Senhor, querido. É muito fácil. Mas quando está doendo, quando você perde, quando você sofre, quando você não, a situação não está do jeito que você queria, você vai continuar expressando a Ele. Você vai continuar amando a Ele. É a Ele que a gente tem que amar em primeiro lugar. O nosso amor precisa ser todo dele. Eu falo isso para os meus filhos desde pequenininho. Sim ou não? Meu filho está ali. Eu falo para ele, você precisa amar o Senhor mais do que todo e qualquer pessoa nesse mundo. Mais do que a mim. Eu sempre falava para eles isso. Até hoje eu falo. Até o Benjamin ora assim, né? Amo Jesus mais que todo mundo. Porque é Ele que a gente tem que amar. Porque o dia mal chega, a situação difícil chega, mas Ele, querido, nunca te abandona. Ele fala que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida Ele vai estar com você. Então se apegue a Ele. Se exponha para Ele. Fala, Deus, eu não aguento mais viver essa situação. Esse homem estava 38 anos ali. Fala para o Senhor, Deus, eu não aguento mais. Está doendo demais. Oh, Deus, eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Mas, Senhor, eu estou preso nisso. Se exponha para Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Meu marido vai estar orando. Mas eu não queria perder essa oportunidade hoje. Se você tem vivido algo, fala para Ele nessa manhã. Vem diante dEle, coloca no altar, fala para Ele, Deus, eu estou vivendo isso, mas Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ter alegria no Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu contentamento. Eu quero que o Senhor seja a minha força. Eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Fale isso para Ele nessa manhã.